7º ano, tudo bem com vocês? Hoje teremos mais uma aula de redação e vocês vão aprender um pouco mais sobre o gênero textual, artigo de opinião. Esse conteúdo está na página 274 do livro de língua portuguesa. Então, abra o livro e vamos começar. Antes de começar a ler, o artigo a seguir foi publicado num blog de opinião muito conhecido do país, o blog do Noblat, do jornalista Ricardo Noblat. Partindo de um fato do cotidiano, o autor propõe uma discussão sobre o papel dos famosos na sociedade. Até que ponto a opinião de uma celebridade deve ser respeitada? É uma opinião bastante crítica. Confira. Para que serve a celebridade? James Cameron é uma celebridade. Concorreu ao Oscar de melhor diretor com o filme Avatar. Como celebridade, veio ao Brasil, não veio filmar. Foi ao Amazonas, veio protestar contra a hidrelétrica de Belo Monte, mobilizou as mídias nacional e internacional. A cada relato contra a construção da hidrelétrica, murmurava: Washington precisa saber disso. Vou avisar a Washington. Conforme relato de pessoas que estavam lá. James Cameron não é especialista em ecologia, hidroelétricas ou mesmo Amazônia. Sua especialidade é filmes de Hollywood. Nem mesmo é ativista político e ecologista. Nada em sua biografia revela anterior engajamento. Na sua biografia, no Google e no Wikipedia, nada consta. Como não consta nenhuma sugestão ou nenhum protesto sobre o fato de o governo americano não ter assinado o protocolo de Kyoto. Nem se pronuncia sobre o maior desastre ecológico mundial, o vazamento provocado pela explosão da plataforma americana de perfuração no Golfo do México. Sua vinda ao Brasil tem, no entanto, objetivo claro: gastar o seu capital midiático como celebridade contra Belo Monte. Não se trata de analisar agora se Belo Monte deve ou não ser construída. O que chamou a atenção foi o uso instrumental do capital midiático que conquistou com a indicação ao Oscar. Até que ponto esse uso instrumental é legítimo? Até que ponto a opinião de uma celebridade deve ser respeitada? Para que serve a celebridade? Em português, existem as palavras célebre e celebridade. Em inglês, não. Existe célebre. Existe ou famoso, ou celebrity, celebridade. Trata-se, portanto, de palavra da cultura americana. Tem pelo menos dois elementos estruturadores. Primeiro, a história da pessoa que justifica a celebridade pelo desempenho que teve. Fez algo que outros não fariam. Esse desempenho confere à celebridade certa autoridade, impõe respeito. O segundo elemento do conceito de celebridade é a divulgação, a difusão desse desempenho, o que faz granjear a atenção da opinião pública, impõe atenção. Sem presença e sem repercussão na mídia, inexiste celebridade. Todos querem ser e são celebridades em potencial. Celebridades positivas ou negativas, com conteúdo ou sem, com história ou sem. Quando o Zico mobiliza a juventude e cria escolinhas de futebol, ele une a celebridade que decorre de sua história
e impõe respeito e atenção. Quando Kennedy usou seus discursos, de sua estética e de sua família para defender valores democráticos que considerava básicos por sua história pessoal, impunha respeito e atenção. Quando Madonna fala sobre transgressões e sensualidade na interpretação musical, impõe também respeito e atenção. Sabe do que está falando, mas quando Madonna vai a um restaurante, seu elogio pouco me diz da excelência do cozinheiro. Impõe somente atenção. A pergunta: para que serve a celebridade? Tem, portanto, duas respostas. Por um lado, a celebridade serve para dar um cunho de autoridade com base na experiência a uma determinada opinião. Impõe respeito. Por outro lado, serve para pautar a mídia, influenciar e mobilizar a opinião pública em volta dessa mesma opinião. Impõe atenção. Quando esses dois elementos estão juntos, temos um uso legítimo da celebridade. Quando só existe o segundo, temos um uso, se não ilegítimo, pelo menos perigoso, ou apenas propagandístico, da celebridade. Ninguém pode retirar de James Cameron o legítimo direito de usar-se celebridade, que é como bem aprouver. É um direito de cidadania global, muito menos em defesa de causas ecológicas. Hoje um dever da sobrevivência de todos, mas é preciso distinguir e pautar a mídia, chamar a atenção a uma causa que considera justa e o respeito que pode esperar de suas opiniões. Cameron defendeu que os destinos da Amazônia não são de responsabilidade do Brasil, mas de todo o mundo. Mais ainda, ontem mesmo, na CNN, declarou-se uma ecologista apenas pós-Avatar e defendeu que o Brasil deveria substituir Belo Monte por projetos de energia eólica ou solar. Como também ninguém pode retirar-lhe o direito de ir se queixar a Washington sobre Belo Monte. Mas não custa lembrar que a matriz energética do Brasil não dispensa e recomenda o uso de hidroelétricas, que o Brasil é um país soberano. Aliás, o primeiro dever de casa para sua boa causa seria ler o clássico artigo de Cristóvão Buarque sobre a internacionalização da Amazônia. O uso vazio da celebridade às vezes acaba se voltando contra a própria celebridade e a causa que defende. Desinforma em vez de ajudar a informar a opinião pública. Revela que não detém o conhecimento mínimo para propor o que propõe. E legitima a si mesmo. A opinião pública não se move por atos de fé em celebridades. Há limites, como dizia o jurista e diplomata brasileiro Gilberto Amado. Querer ser mais do que se é ser menos. Outro dia, um apresentador de televisão no auditório lotado de audiência magnífica perguntou a uma jovem artista de novelas da Globo o que ela achava de determinado assunto complexo e que nada tinha a ver com sua arte de representar. Contrariando a tentação das celebridades em tudo opinarem, ela respondeu: eu sou apenas uma artista. Minha opinião sobre esse assunto não deve ter importância maior. Rara sensatez. Agora que já foi lido,
mais um artigo de opinião, vocês deverão praticar um pouco mais. Nas páginas seguintes, 277 até a 279, vocês terão de responder à atividade de Desvendando os Segredos do Texto. Essa atividade irá ajudá-los a entender um pouco mais sobre o artigo de opinião. Façam a atividade e até a próxima aula.